Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. E aí, peixeiros, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, já sabe, né? Entrou aqui no vídeo, adianta esse like, comenta, que seu comentário é muito importante. Como eu sempre digo aqui, eu sempre leio todos os comentários de vocês, sou muito grato à participação de todos. E claro, se inscreva no canal, vamos bater essa marca dos 2.400 inscritos. Conto com a sua ajuda. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Vamos falar de Santos? Tem muita coisa aí pra gente atualizar o canal. Bom, hoje teve a apresentação de Juan Pablo Vojvoda, o novo treinador do Santos. Foi uma entrevista, uma coletiva, né, no caso, muito, eu achei muito legal. Se mostrou um cara que está empolgado, se emocionou, né, em estar no Santos. Ali falou do pai, né, que o pai falava do Pelé e tal. O cara sentiu, né, sentiu, se emocionou. Falou bastante coisa, claro que eu não vou lembrar aqui de tudo que foi falado, eu vou tentar lembrar aqui algumas coisas, né? Foi perguntado de Neymar, ele respondeu que é um grande jogador, que também vai aprender com o Neymar, vai entender o Neymar. O que mais que ele falou sobre a base, que a base é o Santos Futebol Clube é a base, é a referência, e tudo deu a entender que ele possa sim utilizar a base no Santos. O que mais que ele falou? Falou de Guilherme, né? Que inclusive eu fiquei sabendo hoje que o Guilherme está fora do Santos, né? Pediu para sair, não quer jogar mais pelo Santos. Foi ameaçado lá, né? No dia daquela reunião com os torcedores, né? Xingaram bastante ele, falaram que ameaçaram ele, né? E aí também já é demais, né? A gente sabe que o Guilherme tem suas deficiências, mas é um jogador que mesmo errando faz gols, é aquilo, é um jogador participativo. Obviamente que quanto mais você participa, mais você erra, mas também você faz gols, né? É que o Guilherme é o seguinte, cara, o Guilherme é um jogador irritante, né? Ele perde muito gol, é um atacante que toca a bola para trás, isso irrita a torcida. Nós, torcedores do Santos, a gente gosta de jogadores que vão para cima, que driblam, que vai à linha de fundo, que tem a coragem, velocidade, objetividade. A gente gosta disso. Agora, um ponta, pega a bola, fica trotando com a bola ali parada, vira o corpo, toca para trás. Pô, isso irrita, cara. Então, eu acho que o Guilherme, além de ele irritar dentro de campo, ele tem alguns comportamentos esquisitos perante a torcida. Teve um jogo, eu não vou lembrar que jogo, que ele fez um gol, ele estava sendo criticado, ele fez o gol e ficou parado. A comemoração dele foi ficar parado, olhando para a torcida, assim, ó, com cara de bosta. Aí teve uma outra que tinha um torcedor xingando, falando alguma coisa para ele das cativas, e aí ele virou e ficou encarando o torcedor. Então, tipo assim, ele dá margem para que o torcedor não goste dele, né? Dentro de campo e fora e as atitudes que ele demonstra com o torcedor. Então, assim, pô, é complicado, né? Então, aí já agora há pouco, né? O Wagner Frederico colocou uma informação dizendo que, de fato, o Guilherme pediu para ser negociado, mas que parece que vai ser reintegrado. Acredito eu que o Vojvoda vai tentar conversar com ele e possivelmente Guilherme será titular diante do Fluminense. Tem um corte rolando aí do Guilherme também falando sobre a relação dele com o Vojvoda no Fortaleza. O Vojvoda bancou o Guilherme em alguns momentos, quando foi criticado pela torcida. Então, assim, gente, dificilmente, para quem queria o Guilherme fora do Santos, eu acho difícil que ele saia. Mas a vontade do jogador pode prevalecer. Talvez ele peça realmente para sair, não quer, não tá com cabeça, tá com medo de ter sido ameaçado. E se ele for embora, que vá com Deus. E a gente precisa arrumar um ponta, né? Se eu fosse o Vojvoda, eu tentaria dar minutagem ou olhar com mais carinho o Matheus Xavier, que é o ponta, um ponta muito bom, um ponta esquerda, um moleque veloz, tem drible, sabe fazer gols, é um ponta, acho que interessante pro Santos, acho que deveria dar olhos aí ao Matheus Xavier. Vamos ver, né, gente? Vamos ver como que vai ser essa situação do Guilherme aí, né? Eu daria oportunidade ao Matheus Xavier. Bom, o que mais que o Vojvoda falou, gente? Vou tentar lembrar aqui. Bom, não tá vindo na minha cabeça aqui o que o Vojvoda falou.
Foi perguntado para ele de contratação, aí ele passou a bola pro Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos já falou que por enquanto não vai anunciar nada, que não tem nada concreto, e tá certo o Alexandre Matos, né, em relação a isso. Até porque hoje saiu uma informação aí no UOL, no GE, em vários canais esportivos aí, de que o Santos contratou Tomás Palacios, um zagueiro aí de 22 anos, argentino, que é um jogador da Inter de Milão e estava emprestado ao Monza da Itália, e esse time foi rebaixado, né? Parece ser um jogador promissor, mas não estava conseguindo oportunidades lá, não sei se não conseguiu se desenvolver, não conseguiu se adaptar ao futebol italiano ou à Inter. Enfim, se for verdade a contratação do Tomás Palacios, é um jovem, canhoto, né? Talvez, dependendo da sua desenvoltura, pode tomar a vaga do Luan Pérez, que também não está vindo bem, né? Então, assim, se for verdade, espero que seja uma boa contratação e que seja um brasão aí da zaga, né? O brasão também veio da Itália desacreditado, com diversas lesões, estava sendo emprestado para vários times, não conseguia jogar, né? O próprio Brasão falou que teve que ele mesmo pagar do bolso dele a rescisão com a Inter de Milão para estar vindo para o Santos, e a gente viu o que deu, né? O Gabriel Brasão conseguiu, né? No começo ali, eu mesmo critiquei o Brasão, não vou mentir, vocês sabem muito bem que eu sou honesto naquilo que eu falo. Eu critiquei muito o Brasão aqui no início, porque ele estava falhando demais. Porra, umas falhas de frangueiro, né? Mas depois ele foi né, se adequando ali no time, e hoje é o principal jogador do nosso time. Não foi convocado para a seleção nessa convocação agora do Ancelotti, acredito devido aos 2 últimos jogos que ele teve. Ele tomou 8 gols, 2 jogos, ele tomou 8 gols. Eu acho que isso daí tirou o nome da lista para ser convocado e levaram o Hugo do Corinthians, né? Merecia ter ido, eu acho que no Brasil ainda vai ter essa oportunidade de ir para a seleção brasileira, um goleiro que tem arrojo, é um baita goleiro, o Santos não pode perder o Brasão. Ouvi dizer também que parece que aumentaram o salário dele. O que o Santos precisa fazer é contratar um outro goleiro ali à altura ou próximo do nível do Brasão para ser o reserva, porque o João Paulo foi pro Bahia. Tem o Diógenes aí, que eu acho que não dá. Tem o João Fernandes, que é da base também, que está maturando. Então o Santos precisa de um outro goleiro aí, de nome, para poder, caso aconteça alguma coisa com o Brasão, ter um goleiro à altura para repor aí. É de se pensar também a diretoria do Santos, viu, em relação a isso. Então é isso, gente. Tomás Palacios, possível novo reforço do Santos. Se for verdade, tomara que dê certo, tomara que é um zagueiro de quase 2 metros de altura, né? E talvez, espero que chegue para agregar. Acredito eu que vai chegar um outro zagueiro, tá entre 2 nomes aí. Qual que é o nome daquele rapaz lá do Leão do México? Adonis Frias, um zagueiro do Leão do México. O Santos está negociando também com ele. E tem um outro lá que eu esqueci o nome dele agora, que é do Shakhtar Moscou, Shakhtar Donetsk, sei lá. De algum Shakhtar aí, um zagueiro. Então acredito eu que além desse Tomás Palacios, vai vir um outro zagueiro. E você vê, né? O Tomás Palacios ninguém sabia e chegou e já anunciaram a contratação. Isso daí é o trabalho do Alexandre Matos. Geralmente o Alexandre Matos é assim. Ele trabalha na surdina. Quando você vai ver, já tá chegando no Santos, já tá contratando. Isso é bom, ninguém fica sabendo. Às vezes anuncia um nome aqui, mas vai contratar outro, sabe? Então, vamos ver, né, o que vai dar esse argentino de 22 anos, Tomás Palacios. Beleza, gente? Agora vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Já falei sobre o Vojvoda. A questão do Vojvoda agora é o seguinte: é torcer para que ele dê certo, que ele consiga dar uma resposta rápida para esse time, para esse elenco, que ele consiga. Falou de variações táticas. Agora que eu vou falando do Vojvoda, eu vou lembrando algumas coisinhas. Falou de que ele não fica só num tipo de formação, ele usa várias formações. É um cara que tem um pouco mais de repertório, né? Então, assim, é um treinador de verdade, agora nós temos, né? E, assim, o Vojvoda era um dos melhores nomes aí do futebol, de técnicos do futebol brasileiro. É um dos melhores nomes. O Santos contratou um cara requisitado no mercado. Vários clubes queriam o Vojvoda e o Vojvoda veio pro Santos. Então, o cara parece que gostou de estar aqui, tá empolgado e vamos torcer para que dê certo. Ele é a última esperança, gente. Ele é a última esperança.
tá? Eu ainda acho uma incógnita, tá? É o primeiro clube grande da carreira dele, sabe? O Santos tem vários vícios, tem uma diretoria incompetente, tá? Uma diretoria canalha, que estão gastando dinheiro a rodo, montaram um time totalmente desequilibrado. Não é um time ruim, mas é um time desequilibrado, tá? Na questão técnica e na questão psicológica, entendeu? Então, é um grupo, é um grupo difícil. É um grupo difícil, é por isso que eu queria que viesse o Sampaoli, porque o Sampaoli ia cortar na carne vários nomes, vários caras iam sair, ia ter uma reviravolta no time, ia chegar novos caras, entendeu? Ia fazer essa injeção que eu falo aqui, rápida, uma transformação, uma mudança de ares. Eu acho que o Sampaoli era um remédio mais rápido. Mas o Vojvoda também é um bom nome, argentino, mesma pegada ali, o enérgico, mas que seria legal contratar o Vojvoda no começo de uma temporada, você avaliar o time para o próximo ano, demitir, né, eliminar alguns nomes, contratar outros nomes, você montar com calma, num momento mais tranquilo e você iniciar o trabalho. Eu preferia que o Vojvoda viesse no início de uma temporada, mas veio agora, tá com um desafio grande na mão. Vai ser um desafio grande para ele reajustar esse time, encontrar o modelo certo de jogar, encaixar as peças, sabe? As contratações que vai vir, tomara que tem que dar certo de eles poder se adaptar rapidamente, sabe? As coisas precisam acontecer, gente. Meio da temporada, já estamos aí no segundo turno, o Santos precisa ganhar de 8 a 9 jogos para permanecer na Série A. Então, assim, já está sendo um segundo semestre daqueles. Então, gente, muita fé, torcer muito pro Vojvoda dar certo, entendeu? É a última esperança. Você vê, o Willian Arão aí tá lesionado, Zé Rafael, um elenco totalmente desequilibrado e caro, Só que é o seguinte, gente, vamos lá, agora vamos voltar porque eu ia começar a falar. Vamos falar do que realmente interessa. O Sormani hoje soltou uma informação dizendo que o Santos vendeu Luca Meireles ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Segundo o Sormani, o Santos vendeu ele por 12 milhões de euros, certo? Desses 12 milhões de euros, o Santos tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Nesse caso, o Santos ficaria com 8,4 milhões de euros. Vamos lá, em reais, 12 milhões de euros em reais, na cotação que eu fiz aqui está em quase aproximadamente 76 milhões de reais, com os 70%, né, dos direitos econômicos que o Santos tem do Luca, que são 8,4 milhões de euros, está dando aproximadamente 53 milhões de reais, tá? Vamos lá, para um jogador que é uma das melhores promessas aí vindo da base do Sub-20, é o jogador que mais fez gols aí do Sub-20, artilheiro, convocação para a seleção de base. O menino tem um potencial gigantesco, a gente pouco viu esse jogador. Entrou em alguns momentos, entrou em fogueira lá contra o Vasco, já estava tomando de 6 no lombo, aí o Xavier, né, coloca ele, né? Só entra em jogo que o moleque não vai conseguir desenvolver, sabe? E, porra, vai vender o cara. É a mesma situação do David Washington em 2023. O David Washington em 2023, a gente via potencial no David Washington. Tava fazendo seus golzinhos, tava ajudando. Venderam ele do nada. Do nada para poder o quê? Pagar as contas, pagar o rombo que esses caras estão fazendo. O Luca Meireles está sendo mais um desses meninos sacrificados pela diretoria para fechar a conta. Para tapar buraco de merda que eles fizeram mais uma vez, para pagar dinheiro, para pagar salário de Tassiano, né? Pagar o Tassiano, né? Pagar salário de Tiquinho, pagar salário alto de Mike, pagar salário alto de Gil, pagar salário alto de Rincon, de Tiquinho Soares. Pagar aí outras contratações que fizeram, que estão devendo. O Luca Meireles é mais um jovem da base que está saindo para tapar buraco financeiro do clube.
E aí o que que acontece? Um moleque como esse, o que que pode acontecer com ele? O que que pode acontecer com o Lucas Meirelles? Ele ir para a Europa, ir lá pro Shakhtar, e olha que o Shakhtar nem, não é nem um clube desses, porra, pra ir. Sabe? Não é nem um clube legal pra ele ir também. A Ucrânia vivendo uma guerra do caralho lá com a Rússia, um pau comendo lá e o moleque tá indo pra lá. Sabe? Aí o que acontece? Pode ser que o moleque chegue lá na Rússia não, na Ucrânia, jogue bem, vai pro outro time na Europa, deita e rola, aí dá uns anos ele volta pro Brasil, volta pra onde? Volta pro Flamengo. Ou volta pra um Corinthians da vida, igual aconteceu com o Yuri Alberto. O moleque vem, deita aqui no futebol brasileiro, aí vai todo mundo falar que é ingrato, que é isso, que é aquilo. Mas sem ao menos ele ter tido a oportunidade no Santos, cara. Como que você vai vender? E vai vender por um preço? Puta que pariu, 76 milhões, aí vai sobrar pro Santos 54, 53 pela minha conta aqui, 53 milhões no máximo. Isso daí paga 2 meses de salário do clube. Isso daí paga 2 meses de salário apenas. Dinheiro de pinga, velho. Será que não é melhor arriscar e ficar com o menino do que ficar com o Tiquinho Soares? Do que ficar com o Tassiano? Porra, um moleque que tem velocidade, tem mobilidade. Deu pra perceber que sabe jogar. Vai perder o moleque. E o Neymar aposta pra caramba no Lucas Meirelles. O Neymar pode reparar, quem acompanha o Santos como a gente acompanha aqui, o Neymar aposta muito no Lucas Meirelles. É um jogador que sabe fazer gol de cabeça, perna direita, perna esquerda. Tem diversos fundamentos positivos. E vai vender ele assim, vai sacrificar ele para tapar buraco financeiro mais uma vez. Porra, aí a outra situação que pode acontecer, o moleque vai para lá, não dá certo. Porque é isso, quando você vende um jogador muito cedo, sem ter minutagem, é das duas uma. Ou ele dá muito certo, ou ele dá muito errado. Olha o David Washington, deu errado. Foi pro Chelsea, não ganhou oportunidade lá, voltou pro Santos, não tá jogando nada, não consegue entregar. E detalhe, caro. O moleque volta caro pra cá. O Santos, há 2 anos atrás, pagava, acho que provavelmente menos de 100 mil reais pro David Washington. Por ser da base, por ter vindo da base. Voltou pro Santos. O David Washington hoje custa 800 mil reais por mês. Voltou caro e não tá jogando nada. É isso que vai acontecer com o Lucas Meirelles. Vai chegar lá, ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Aí vai tentar repatriar, vai repatriar ele pagando 800 mil também. Aí chega aqui, não joga nada. Ah lá, pé de rato. Pé de rato. Porra, jogador de futebol, ainda mais da base, ele precisa ter rodagem, pô. Ele precisa ter rodagem. E eu briguei muito aqui em 2024 pro Carille dar oportunidade para ele. Para ele, o Sherman. O Sherman perdeu espaço com o Carille. Não deu oportunidade pro Matheus Xavier na Série B. O Matheus Xavier jogou um jogo bem, que deu um... Que quem se lembra, o gol lá que o Santos fez contra a Chapecoense na Vila, uma jogada dele no final do jogo, Santos empatando com a Chape em casa. Chapecoense. O Lucas Meirelles entrou, driblou 2-3 ali, deu um toque, desviou a bola, escanteio. O Souza cruza e o William Bigode faz o gol. A gente ganha aquele jogo com uma jogada do Matheus Xavier. E nunca mais o moleque ganhou oportunidade. E daí o Fábio Carille ainda falou que não treinou, que não era nem... Ele ficou bravo com o gol do Santos, porque aquela jogada não era para ter acontecido. A gente ainda tem que ouvir isso. Sabe? Então eu briguei muito aqui para que o Carille usasse a base na Série B para dar rodagem para eles para esse ano. Para esse ano. O Bom Tempo, falei do Bom Tempo pra caramba. Falei, pô, põe o Bom Tempo, um dos melhores da base. Um dos melhores. Não ganhava oportunidade. Aí agora tá sendo vendido para cobrir rombo dessa diretoria incompetente, desse bando de jogadores que eles contrataram. Esse Willian aí, cara. Quanto que não tá custando aos cofres do Santos o salário do Willian e não joga? O cara foi apresentado em junho. O cara foi me apresentado em junho e até hoje ele não joga.
Eu falei aqui, não contratem o Ilharão. É refúgio, porra. Eu fui contra a contratação de Willian Arão, eu fui contra a contratação do Zé Rafael, eu fui contra a contratação do Mike, eu fui contra a renovação e a permanência do Gil para esse ano. Eu fui contra. Acho que o do João Schmidt eu não lembro. O do João Schmidt e do Rincon eu não lembro. Se eu fui a favor ou contra, agora eu não vou lembrar. Mas podia fazer a manutenção desses dois também. O custo-benefício do Rincon é péssimo. 500 mil não joga nada, só bate. Tá jogando porra nenhuma. O Schmidt é outro fraco. Entendeu? Aí vende os moleques que são promissores para deixar esses bagre aí. E a gente aqui fica sofrendo. Ó o Ian. O Ian entrou contra o Bahia já 2-0 no lombo. Aí o Matheus Bach põe o Ian. Então até quando vai acontecer isso? Eu lembro de ter xingado todo mundo aqui, cara, quando venderam o David Washington. Só que dessa vez eu não vou xingar, mano. Não vou perder meu tempo com isso, porque esses caras são uns incompetentes. Esses caras estão destruindo o Santos. Aí me veio uma informação hoje que parece que o Santos mandou uma proposta de 30 milhões de reais para contratar o Rômulo, volante do Tigres do México. Olha a grana que vocês vão deixar para contratar o Rômulo. Não precisava. Se tivesse lapidado o Ian, um jovem também promissor, um volante promissor, que o Palmeiras sinalizou em querer levar, o Ian. Então, assim, o Santos paga caro por incompetência. Paga caro por incompetência. Vende os promissores para pagar caro em jogador mediano. É por isso que tá sofrendo, porra. Porque não tem uma gestão profissional, não tem uma gestão decente nas finanças. Não existe uma gestão capaz de saber contratar jogador, estudar o custo-benefício, pedir para o treinador usar a base. Eu falei aqui que todo treinador que passar pelo Santos tem que assinar um contrato de que ele é obrigado a usar a base. É obrigado a usar a base. Tem que ter isso em contrato no Santos, pô. Ó, estamos contratando o Sampaoli, o Vojvoda, o Luxemburgo, quem quer que seja. Quem quer que seja. Tem que pôr em contrato, ó. É obrigado a usar a base. E vai usar a base por exemplo, a cada 5 jogos tem que colocar no mínimo 15 minutos. 15 minutos, 10, 15 minutos. Tem que ser obrigado a pôr, pô. Tem que estipular isso em contrato. Aí o treinador chega aqui, não usa ninguém e fica encostado. Ô, Sherman, nunca mais você viu, pô. Por quê? Porque não foi bem lapidado. Passou por Carille, passou por Caixinha e passou por um pseudo de treinador que era o Cléber Xavier. E o moleque não ganhou espaço. Aí tá gastando um dinheiro alto com o Igor Vinícius, gastando um dinheiro alto com o Mike, sendo que tinha o Sherman aí, pô, que podia lapidar o moleque. Podia lapidar o moleque. Se tivesse um bom treinador, podia lapidar o moleque. Então a gente paga, o campo paga pelos erros da diretoria. Sempre vai ser assim, pô. O que eu falei pra vocês que é um reflexo? O time ali, os jogadores, o elenco, é um reflexo do que é a diretoria. Montagem de elenco, salário, falta de oportunidade pra base, contratação que não é treinador. Isso vai minando o futebol, pô. Ninguém quer vir pra cá porque sabe que não tem futuro. O Santos Futebol Clube é um clube sem futuro na mão desses caras. Entendeu? Porra. Cansado de ver esses problemas no clube, cara. Tô cansado. Não é difícil de organizar isso aí. Não é difícil. Olha, gente, é triste, viu? Perder mais um jovem promissor pra tapar buraco de rombo financeiro é complicado, cara. Mas era óbvio que já estava até no script. Esse ano a diretoria falou que ia precisar vender alguém. Ia precisar vender alguém para cobrir as contas. É sempre assim. Não tem estádio grande para poder ter receita. Patrocinador é o que tá ali, acho que é o quinto ou sexto
o maior patrocinador do futebol brasileiro é o do Santos. Não tem receita extra para poder segurar, para poder ter dinheiro, para poder pagar as contas. Tem que sempre ficar sacrificando. O estádio seria a maior arrecadação de um clube, é o estádio, cara, também. Se tem uma arena para 40 mil, é 2, 3 milhões por jogo. 2, 3 milhões por jogo, isso aumenta as finanças do clube. Mas também não é só finanças. Não é só finanças, quanto mais arrecadação melhor. Não é isso também não, é saber gerir o dinheiro. Olha o Mirassol, olha o Fortaleza. O Fortaleza tá mal hoje, mas nos últimos anos foi exemplo de gestão. Com menos dinheiro que a gente. Porra, é complicado, viu, gente? Complicado. Mas é isso aí, gente. Apareci aqui só para atualizar o canal, falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. Torcer para dar certo o Vojvoda. Eu espero que o Santos não venda o David o Luca Meireles. Eu queria ver esse menino ainda jogar. Eu acho que tem potencial para ser um ótimo jogador aqui. É um atacante de mobilidade, é um atacante moderno, sabe? Esse negócio de centroavantes paradões, tipo o Tiquinho Soares, está acabando no futebol. Pode ver aí, os centroavantes que tem mobilidade são os que mais faz gol. Vamos lá, Yuri Alberto, o Sacha lá no Red Bull. Quem mais aí tem centroavantes mais ligeiros? O Vitor Roque no Palmeiras. Tudo bem que o Vitor Roque não faz muito gol, mas é um atacante que incomoda, é muito rápido, né? Bom, agora não vou lembrar de outro aqui, mas... sabe, devia deixar o moleque aí arriscar, entendeu? E buscar alternativa de outras formas, né? Enfim, bom, tava aqui falando com vocês, agora lembrei de uma situação. O Sormani também falou de uma outra informação, de que o Marcelo Teixeira estaria pagando do próprio bolso salário dos jogadores. Se isso for verdade, isso daí é motivo para impeachment. Porque está no estatuto do clube, está dizendo que não pode ter dinheiro de presidente sendo pago para jogador. Então, o Conselho Deliberativo pode protocolar um impeachment para o Marcelo Teixeira, se isso estiver acontecendo. Então, gente, olha a merda. Além deles fazerem merda com o clube, o cara paga com o próprio bolso. Mas é aquilo, né? A gente sabe que lá no futuro ele vai receber. Ninguém dá nada de graça para ninguém, né? Então, o Santos tá uma mar de merda com esses caras, viu? Enquanto não mudar, enquanto o santista associado não entender um pouco mais de questões políticas do clube, vai sofrer na mão desses caras, gente. Precisa acabar esses caras, Marcelo Teixeira, esses caras precisam sair do Santos. Tem que colocar gente da gente lá. Entendeu? Mas é isso, gente. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Acredito eu que possa aparecer aqui depois do jogo contra o Fluminense. Caso se surgir alguma informação durante a semana aí de contratação, o Santos oficializar, a gente volta aqui para conversar, tá bom? Porque aqui a gente só fala mesmo se tá ali, eu pesquisar, né, sobre contratação depois que for oficializado. Eu não vou aqui ficar falando de nomes que não foi oficializado, que nem o do Tomás Palacios. Eu só falei a idade dele e de onde ele é. Não falei de outras questões, de questão de jogo jogado, porque eu não pesquisei. Eu não vi vídeo dele. Eu sei que ele é um magrelão altão, de quase 2 metros de altura. É isso. Não cheguei a ver lances dele nem nada. Eu vou deixar para ver quando o Santos contratar e oficializar. Aí eu vou estudar um pouco como é que é o Tomás Palacios. Beleza, gente? E é isso aí. Um abraço, fico com Deus, até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta. Seu comentário é muito importante. E é nóis. Fica com Deus aí. Um abraço.